quantas línguas faladas hoje no país? Eu acho que o português e o inglês também, né? Português, inglês e espanhol. Acho que essas três é a básica do nosso país. Eu acho que uma só o português. Tirando os idiomas indígenas e alguns dialetos que você tem ali no Rio Grande do Sul, no interior lá, acredito que seja mais de umas 10 ou 20. Nós temos a indígena, temos português, então são vários, não sei ao certo. A gente calcula mais ou menos que o Brasil fala 300 línguas, cerca de 300 línguas. Em média, 230 línguas indígenas e outras línguas de imigração e as línguas de sinais que não são só Libras. Tem línguas de sinais indígenas, inclusive, ninguém sabe disso. Se você não entendeu nada do que eu disse antes, não se preocupe. No programa de hoje você vai saber mais sobre Libras, essa língua brasileira que é o meio de comunicação oficial da comunidade surda. Eu e os meus irmãos, também surdos, né, nós estudávamos numa escola que não era uma escola inclusiva. Então, às vezes, o professor estava de costas e continuava no discurso dele. Isso, para mim, foi um entrave muito grande. E aí era nesse período que a minha mãe entrava, né, no contraturno para poder me ensinar todo o conteúdo que eu não conseguia pegar pela manhã. Então, ela, além de me ensinar o conteúdo, ela também me oralizou nesse período. E foi assim que eu aprendi a língua portuguesa. Na época em que João Paulo era estudante, a ideia de educar crianças surdas usando línguas de sinais não era vista com bons olhos. Por um tempo, esse método foi até proibido, o que dificultou a participação social das pessoas surdas. Foram 100 anos dessa proibição. E durante esse período dessa proibição, língua de sinais não era a orientação que os pais, que os familiares, que os professores educadores recebiam naquela época. Então a única orientação era de que os surdos precisavam ser oralizados e aqueles que não eram oralizados, inclusive, sofriam punições mesmo por não oralizar. No ano de 2002, foi um marco bem significativo, mais significativo porque foi o reconhecimento da Libras como forma de comunicação para nós surdos, e depois em 2005 teve o decreto regulamentando isso nas escolas. Eu só aprendi Libras aos 20 anos, mas quando eu tive essa oportunidade de fazer língua de sinais, em um ano eu já estava proficiente na língua, já conseguia me comunicar com outros surdos por meio da língua de sinais. E foi um ano de muito aprendizado. Na sequência, né, no ano seguinte eu já comecei a trabalhar como professor de Libras. E aí comecei a trabalhar com estudantes ouvintes, ensinando Libras para ouvintes. O reconhecimento de que os surdos tinham direito à sua língua e à sua cultura foi um grande avanço para mostrar que todas as pessoas têm direito à sua língua e à sua cultura. Diferente de João Paulo, esses jovens de Brasília tiveram a oportunidade de aprender cedo a língua brasileira de sinais. Mesmo assim, ainda há muitos desafios para os surdos no ambiente escolar. Diana, por exemplo, perdeu o interesse pelos estudos no período em que estava numa escola sem intérpretes. Eu não entendia nada, na verdade, o que a professora explicava quando não tinha esse trabalho de intérpretes. Era difícil ficar numa escola em que você não entendia nada do que a professora falava? Como? Muito complicado. Quase reprovei. Depois que ela passou para a 7ª série foi que ela desenvolveu. E com o professor de intérprete ajudando ela. Aí ela desenvolveu. Hoje em dia ela já lê, escreve, tem dificuldade, mas desenvolveu bastante, né? Porque mesmo sendo a inclusão, não é toda a escola que está preparada, né? Até por uma questão de serviço mesmo, de servidor, de quantitativo de servidores, né? Para ter um intérprete em toda a escola, não tem como. Então, existem as escolas polos para concentrar mesmo essa equipe da secretaria e aí atender esses alunos. E aí, dentro dessa turma
existe o intérprete, a figura do intérprete, que faz a interpretação em tempo real da aula, né? Então o professor está dando aula e ele está fazendo a interpretação da aula, então ele faz tanta mediação entre o aluno e o professor, entre o professor e o aluno. A melhor coisa para mim, que me deixa assim com maior clareza, realmente é a sala de recurso. Pela manhã, que é a aula do professor regente, eu realmente não compreendo nada. E a sala de recurso me dá essa clareza, né? Eu tenho a liberdade à tarde, que é o horário contrário à sala de recurso, tiro dúvidas, trabalho os temas, é lá que eu vou compreender a matéria realmente. Eu acho que é fundamental que o aluno esteja no convívio com os demais. E eu acredito que isso serve de aprendizado tanto para quem tem a necessidade quanto para quem não tem. É a questão de um aceitar o outro, né? Eu me esforço muito para estar num caminho reto, disciplinado, né? Porque eu não quero mesmo ficar em dependência. Eu fico muito preocupado dessa questão da dependência, né? Tirar uma nota ruim. Mas os professores estão sempre me apoiando. A gente tem esse apoio nas provas, nas atividades. E assim as minhas notas têm sido, graças a Deus, muito melhores. Além dessas 37 escolas inclusivas, onde há alunos surdos e ouvintes, Brasília tem também uma escola bilíngue, específica para usuários de Libras. Então a gente conversa com as crianças e é a família que decide, né? Se ela quer um ensino exclusivo, porque algumas famílias também não querem tirar as crianças de um meio social mais, né, aberto, né? Não querem fechar o mundo da criança só para um grupo de surdos, né? Então fica por opção da família, mas é oferecido e apresentado as opções. No Brasil, o INES é o mais tradicional instituto de educação para surdos. Foi criado em 1857 porque o Conde Dan, marido da princesa Isabel e genro de Dom Pedro II, era surdo. E isso fez o imperador perceber a importância de uma escola específica para essa comunidade. Hoje, o INES atende mais de 400 estudantes. O INES oferece a educação básica, que é o DBase, que vem desde o bebê de 0 ano até o ensino médio. Também temos o DSU, que é a educação superior. Temos uma educação com perspectiva bilíngue. E também temos o NEL, que é o ensino à distância. Temos o curso de Libras do DDHCT, para toda a comunidade que tem interesse. Então, além da questão da língua, a gente pensa na identidade desse aluno, na singularidade desses alunos. E nas crianças surdas, mais ainda, porque já que o mundo não é bilíngue, pelo menos na escola, naquele espaço, na minha turma, ele tem que se sentir em casa, ele tem que se sentir família, ele tem que se sentir pertencente. O Wellington estuda no INES desde os 5 anos de idade e nos últimos tempos ele teve que enfrentar um desafio novo. Com a pandemia, as aulas passaram a ser online. A gente ficou em casa estudando, ficamos todos estudando em casa pelo Classroom. Tinha o professor, né? Eles precisavam filmar, né? E aí em outubro agora talvez volte o INES. Que tanto o Zoom quanto o Meet, eles não foram feitos para surdos, eles não são pensados para surdos. Qual o mecanismo de destaque da imagem da pessoa que está falando dos dois aplicativos? É o som. Então, se você está sinalizando com o seu microfone fechado e uma outra pessoa está com o microfone aberto e tem um som, mesmo que de fora, um som que seja da casa, é essa pessoa que vai estar em destaque. A Federação Nacional tem uma estimativa da quantidade de surdos, que chegaria aí a mais de 2 milhões, né, de surdos que usem efetivamente a língua de sinais brasileira. Mas a gente também tem uma imensidão de pessoas que ouvem que falam português, né, elas também usam a Libras, porque por causa do envolvimento com a comunidade, com as comunidades surdas no país. Garantir os direitos linguísticos é o primeiro passo para que os surdos possam reivindicar outros direitos.
A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos já está totalmente acessível para receber denúncias de violações dos direitos das pessoas surdas. Através do site do Ministério, tem um canal ali que indica o atendimento por videochamada. Então, o surdo pode denunciar em videochamada em Libras. Há também um aplicativo em que o surdo pode baixar gratuitamente e ser atendido por videochamada para fazer as suas denúncias. Ou pode ainda também escrever a sua denúncia em língua portuguesa, em um chat, e pode usar ainda o WhatsApp e o Telegram. Nós estamos ensinando as pessoas surdas a terem autonomia, decidirem sobre suas próprias vidas e se defenderem. Então isso é um passo muito importante e que nós temos a esperança de conseguir mais e mostrar que a pessoa surda é cidadã e pode ser protagonista da sua história aqui em nosso país. A dificuldade de comunicação também foi o que levou Paulo Henrique a criar um desenho animado em Libras para crianças, tanto surdas quanto ouvintes. Eu fiquei pensando, nossa, olha essa situação, tem uma pessoa brasileira ali na minha frente e eu não consegui entender o que ela queria. O desenho inteiro é em língua de sinais, não tem legenda, não tem a janelinha de intérprete, ele é 100% em Libras, até para o ouvinte entender o outro lado, né? Ver o que o surdo passa também. Mas o desenho, ele tem o cuidado de repetir várias vezes os sinais para que o ouvinte que esteja assistindo entenda por assimilação, né? Eu participo do projeto Mim e as Mãozinhas, como consultora. Auxiliando na construção dos sinais no desenrolar dos desenhos que o Paulo vai criando. E aí a gente dá algumas dicas, alguns classificadores que podem ser usados, alguns sinais que podem ser modificados, que fica mais fácil para a criança surda poder estar interagindo com o desenho e compreendendo mais. A gente optou por trabalhar com instrumentos percussivos, com tambores. Por quê? Porque esses instrumentos, além do som, eles passam uma vibração, né? Então, se você se aproxima do alto-falante da televisão, você sente uma vibração. E isso é muito importante para a criança não ouvinte sentir, né? O que está acontecendo ali na animação. Em um mundo organizado por ouvintes, a maior parte das pessoas sequer imagina os perrengues que os surdos enfrentam no dia a dia. Foi ao mostrar esse universo em um canal do YouTube que Tainá e Andrei chamaram a atenção. Os irmãos foram os primeiros surdos do Brasil a ultrapassar 100 mil inscritos na plataforma. Alguns ouvintes até evitavam os surdos com medo de não conseguir comunicar, porque faltava informações do mundo surdo, como é que era. Então, a gente começou a criar o canal mostrando como é que era isso, como é que era o mundo surdo, né, a expressar o nosso dia a dia, a expressar como é que a gente fazia. Então, a gente inclusive colocou legenda para que os ouvintes conseguissem entender, conseguissem acompanhar.
Em julho deste ano, a lei que obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservar de 2% a 5% das vagas para as pessoas com algum tipo de deficiência completou 30 anos. A legislação abriu as portas do mercado de trabalho para muita gente, mas o caminho até a completa inclusão ainda é longo. De acordo com o último censo, somente 4% da população brasileira com algum tipo de deficiência está empregada. Com o empurrãozinho das leis de inclusão, o país teve que começar a pensar em acessibilidade. Foi assim que novas ideias começaram a surgir. A ideia surgiu em 2000, quando o grupo começou trabalhando dentro do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil solicitou uma pesquisa para se cumprir uma lei, que era a lei de cotas de deficientes, né? Ele solicitou uma pesquisa de tecnologias que poderiam ser utilizadas no ambiente de trabalho para facilitar as atividades, né, de uma pessoa com deficiência. Eu estava na faculdade e aí tinha um grupo de surdos que estava incluído com o Daniel de Oliveira, um grande desenvolvedor de Java na época. E ele acolheu a comunidade surda e cegos também, cadeirantes, e trouxe para esse universo de programação curso de Java. E aí eles perguntaram pra gente o que vocês precisariam. A gente falou, a gente precisa de informação, ter acesso à informação. Então, e aí ele lançou o desafio. Ele lançou o desafio para nós surdos criar uma tecnologia que até então não existia em lugar nenhum no mundo que desse, facilitasse essa comunicação. Quanto mais olhares, mais vieses sobre o mundo, maior é a riqueza e, inclusive, com a possibilidade de encontrar soluções para os problemas da nossa sociedade, né? Se somando as diferenças e não achatando elas. O Ribená foi o primeiro avatar em Libras. Hoje é um dos produtos de uma empresa de tecnologia que vende a solução para interessados em ampliar a acessibilidade dos seus sites. Hoje ele está presente em grandes sites e aí eu falo em sites públicos e privados, na parte jurídica também, em bancos, está disposto em qualquer lugar. Só para você entender, nosso país tem mais de 14 milhões de sites, na última pesquisa foi feita, e menos de 1% tem acessibilidade. Eu ajudo aí na interpretação da equipe, né, para ser mais rápido, entre aquele surdo que está programando lá e a equipe de ouvintes, né? Também estou por trás aí de toda a base de dados de português, sendo correlacionado com os sinais que aparecem aí nos sites, no próprio aplicativo da gente. Eu escolhi fazer sistema de informação porque eu olhava ao redor, eu não via nenhum desenvolvedor, programador surdo, e eu pensei, eu aceito esse desafio em aprender e ser um grande desenvolvedor. E hoje eu realizo esse sonho.
A empresa aqui, ela não está preocupada só em cota, ela está preocupada em realmente ver a capacidade do profissional surdo e realmente incluir. Mas não é isso que acontece na maioria das empresas, elas estão só cumprindo cota e não vê a capacidade da pessoa surda realmente trabalhar. E aqui é diferente. Importante é a nossa relação, troca de informação, troca de experiência, isso acontece muito aqui. Sim, eu sinto muito motivado, muito alegre e uma motivação de pensar, tudo que eu estou fazendo não é para mim só, é para uma comunidade, ajudar a comunidade. E eu também sou beneficiado com essa tecnologia. Eu fui provocando os colegas que estavam sentados do meu lado e foram aprendendo pouco a pouco. E tem um que se desenvolveu mais. Ficava pensando, Simone, ficar de férias, como seria a comunicação? Mas hoje isso não é nenhum problema. Nós conversamos, nos relacionamos muito bem. Se você que é ouvinte se interessou em aprender Libras, pode buscar um curso na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FINES, no INES e também em muitas universidades e institutos federais. Já existem, inclusive, cursos online. Dizem que para ser músico é preciso ter um bom ouvido. Mas depois de conhecer a banda Surdodum, fica fácil entender que música é sentimento. E o som pode vir até da batida do silêncio. Na batida do silêncio. Na batida do silêncio. Na batida do silêncio. É um caminho. Na batida do silêncio. Dos surdos para poder visualizar a música, o tom, a emoção. Eu não sei por que estou falando isso, mas a emoção fala muito alto. O olhar, o ritmo. É o caminho para os surdos perceberem que eles não vivem de silêncio, eles vivem de som também. Entendeu? Eu acho isso muito bonito. Tudo que o coração pede, eu faço. A banda, criada pela professora e fonoaudióloga Ana Soares, já existe há 27 anos. Uma banda onde a maioria dos percussionistas, inclusive tendo também na parte de vocal, de voz e mão, na interpretação e tradução, o Surdodum ainda é singular internacionalmente. Minhas mãos te falam, teus olhos traduzem minha alma, minha mente divaga. Na batida do silêncio, na batida do silêncio. O ritmo embaixo. Eu sinto essa vibração e eu fico visualizando o Reinaldo com os sinais que tem. Aí eu percebo as pausas. Então, todos os surdos é isso, é com a percepção, essa vibração. Então, o som que faz sentir esse som que faz sentir, né? Essa vibração. Muitas vezes a gente começa chores, começa a tocar, e aí vão tocando e todo mundo aplaudindo, gostando, curtindo. E quando eu abro a boca para pedir, falar que palma para surdo não é essa, sendo que a maioria são surdos, que seria para fazer assim, aí ficam os murmúrios, né, no público. É interessante, é muito interessante ver isso. Precisa mais surdos participarem, porque música ajuda muito psicologicamente, né? Então é melhor em qualquer coisa na vida, né? É bom para todo mundo participar. Na verdade, o importante para todos nós é o quê? É mostrar a capacidade
dessa inclusão e a igualdade. O silêncio é musical. Silêncio é musical. Minha música vem do silêncio. Nele encontro minha voz. Eu acho que vem muito para isso, para provar essa saída pela arte. Então, a capacidade, a potencialidade do artista com deficiência, né? A gente contribui para isso. Não é fácil, mas é muito gratificante. Na batida do silêncio, na batida do silêncio, o ritmo embala os corpos. Na batida do silêncio, na batida do silêncio, na batida do silêncio.